queridos, a paz do Senhor, que Deus os esteja abençoando nesta manhã maravilhosa de sexta-feira, não é? Que certamente o Senhor preparou para mim e para você. Nesta sexta-feira, não é? O Senhor possa te abençoar ricamente. Essa sexta-feira o Senhor possa produzir na tua vida, não é? O que Ele preparou para todos nós, não é? Eu queria agradecer a Deus, não é? Já período mais cedo da manhã, orando, louvando a Deus, não é? Por tudo. E agradecendo a Deus pela tua vida, pela minha vida, pela tua vida, pela tua família, pelos teus filhos, por tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas tuas mãos. Meu dia hoje é de ação de graças, não é? Contemplando tudo aquilo que o Senhor tem feito para todos nós, os livramentos que Deus tem nos dado, não é? E ontem no culto tivemos, não é, um momento fantástico da parte de Deus, não é? Através de uma grande palavra já conhecida de todos nós, mas um momento ímpar. Sempre, cada culto tem os seus momentos, e ontem foi um momento fantástico. A Bíblia fala que quando nós buscamos a presença do Senhor, nós podemos sentir em todo lugar onde nós estamos. E ontem, na reunião, não foi diferente. Lemos um texto ontem que o Senhor trabalhou conosco, capítulo 5, versículo 21. Nós vamos compartilhar um pouquinho agora, não é, sobre esse texto. Jesus falando, não é, sobre o pedido de Jairo. E o texto nos diz o seguinte: tendo Jesus voltado para o barco, capítulo 5, versículo 21, para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Nós estamos diante, irmãos, de um texto que nos arremete a um grande sofrimento de um pai, a tristeza de um pai e a busca do impossível para que a sua filha, não é, ela tivesse vida, ela voltasse a viver bem. E esse texto nos informa que essa menina estava com uma enfermidade, e a enfermidade dela já estava a levando para a morte. E o seu pai percebeu isso. E esse homem, irmãos, era um homem importante, era um líder de uma sinagoga, um líder espiritual, um entendido, irmãos, das leis, da palavra de Deus. Era um homem que ensinava a palavra. E era um homem bem-quisto no lugar onde ele estava, um homem com bom relacionamento, um homem com um caráter para ser um grande líder. Naquele tempo precisava ser um homem de um caráter ilibado, sem manchas. E nós estamos vendo nesse texto esse homem descer desse pedestal, não é, dessa liderança, e correr na direção de Jesus, porque ele sabia que o único que poderia salvar a sua filha, poderia restaurar a sua filha, era ele. Nesse momento ele sai em desespero, em busca de Jesus. E quando ele chega na presença do Senhor, ele revela ao Senhor a necessidade, ele revela ao Senhor o porquê dele estar diante dele. E o mais interessante é que eu vejo nesse texto a maneira em que esse homem chega na presença do Senhor para clamar a ele, não é, da sua misericórdia. E o texto nos revela dizendo que
esse homem chegou, versículo 22, esse homem chegou, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. A humildade não é, a Bíblia diz que a humildade precede a honra. E muitos irmãos não desejam descer do seu pedestal e não encontram, não é, a presença do Senhor, não conseguem ter um encontro com Jesus. Não só pelas suas necessidades, mas também não conseguem ter um encontro com Jesus de uma maneira real. E aqui nós estamos vendo a humildade desse homem descer, não é? Descer da altura onde ele se considerava, para ir aos pés de Jesus. Eu não vejo outra forma de nós nos achegarmos ao Senhor, a não ser de um coração quebrantado, de um coração contrito, não é? E nos revestirmos de uma humildade sincera, pura, para podermos, não é, então, encontrar-nos com o Senhor, termos a sua presença. E esse relato aqui, irmãos, nos traz uma mensagem emocionante, irmãos, registrado nesse texto. Esse texto não nos revela somente a autoridade do Senhor Jesus sobre algo impossível que é a morte, não é? Mas também a profundidade, irmãos, da fé e da compaixão do nosso Senhor Salvador, para com todos nós, para comigo e para com você. É uma história, irmãos, que demonstra que em meio a desespero, Jesus está presente, pronto para intervir de maneiras que vão além das nossas compreensões. Mas precisamos, irmãos, ter a primeira atitude, a primeira lição, irmãos, é de nos humilharmos diante daquele que pode sim todas as coisas. Coração quebrantado, coração, irmãos, arrependido, não é? Diante do Senhor. Em momentos de crise, irmãos, devemos de nos voltar para Jesus com humildade e confiança. Como Jairo, irmãos, nós precisamos reconhecer que Ele é a nossa única esperança e fonte de fé e poder. Temos que ter isso, irmãos. A lição, não é, que nos traz nessa história, nesse relato, parte desse pressuposto, da nossa humildade e a nossa fé e confiança nele. A palavra de Jairo, irmãos, é um encorajamento para nós. Mesmo quando tudo parece estar perdido, Jesus nos chama a continuar crendo, pois Ele tem o poder sobre todas as situações, inclusive da morte. Jesus demonstra aqui que a morte não é o final e não tem a palavra final quando Ele está presente. Sua autoridade sobre a vida e a morte nos assegura que Ele pode transformar a situação que estamos vivendo e reverter, não é, aquele momento em nossas vidas. A história de Jairo, irmãos, nos desafia a confiar mais em Jesus. Não importa, irmãos, quão desesperadora seja a situação que estamos vivendo, podemos aprender com essa história. A humildade, a fé de Jairo, que nos ensina a nos prostrar diante de Jesus em busca da sua ajuda. A persistência, irmãos, a confiança em Jesus em meio à dúvida, em meio ao medo, como Jairo foi chamado para fazer quando recebeu a notícia da morte da sua filha. A certeza de que Jesus tem o poder sobre a morte, dando-nos esperança em meio à nossa própria mortalidade nas situações de perda. A cura de Jairo, a cura da filha de Jairo e a ressurreição dessa menina nos lembram o poder de Jesus e da importância da nossa fé. Em cada momento de desespero, de dor, de perda, somos chamados a confiar naquele que tem a autoridade e o poder sobre a vida e a morte. Que possamos, como Jairo,
e a mulher que foi curada do fluxo de sangue nessa história, nos aproximar de Jesus com fé, certos de que